E chegou a rodada final, melhor do que a gente esperava há uns 2 meses atrás, completamente livres do rebaixamento, mas poderia ter sido melhor se a gente tivesse deixado um pontinho ou outro no meio do caminho, brigando pelo G8 com chances mais reais. Agora a gente precisa de uma combinação bem grande de resultados. Mas vamos aqui falar de Confiança versus Retrô. Jogo que vai acontecer neste dia 30 de agosto, às 17 horas, aqui no Batistão. E será transmitido pelo Sportnet no YouTube. Mas você que é azulino, você que é azulina, não deixe de ir pro Batistão. A gente precisa de muito torcedor lá para empurrar o Dragão rumo a essa vitória. A gente precisa vencer bem e deixar que a sorte decida a nossa parte. O que a gente não pode é não fazer a nossa parte, e o torcedor e a torcedora é fundamental nesse sentido. O Confiança chega nessa partida na 11ª colocação com 23 pontos e vem de uma derrota. Perdeu para o Guarani por 1-0 jogando fora de casa. Já o Retrô chega nessa rodada na 19ª colocação com 14 pontos, já rebaixado, e vem de um empate jogando em casa. Retrô 1, ABC também 1. Na história, Retrô e Confiança farão seu segundo jogo. O único jogo que aconteceu foi pela Pré-Copa do Nordeste de 2024, estreia de Paulo Massaro como técnico do Confiança. Um pro Confiança, um pro Retrô. Nos pênaltis, o Retrô levou a melhor. E hoje a gente vai ver aí se o empate não nos interessa, se a gente sai na frente nesse confronto direto. Vamos aqui ver o que o Confiança precisa fazer para conseguir uma vitória boa, uma vitória até elástica, para sair um pouquinho de saldo, para que a gente, contando com uma combinação de resultados que não é impossível, mas também não é tão fácil, a gente consiga chegar aí no G8. Sobre essa combinação de resultados, eu fiz um vídeo específico sobre isso, tá aqui no canal. Se eu lembrar, eu deixo o link no comentário fixado. E também tem o próprio simulador da rodada, que já mostra mais ou menos o que vai acontecer. Beleza? Vá deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando as notificações, deixando seu comentário, qual o seu palpite para esse jogo, qual a sua percepção sobre ele. Considere também se tornar membro do canal, você me paga um cafezinho todos os meses e ajuda a gente a manter o canal de pé. E vamos que vamos para os caminhos da vitória. Primeiro, o Confiança precisa pressionar desde o início. O Confiança está desesperado, a gente precisa vencer. O Retrô sofre muitas finalizações. Eu estava olhando as estatísticas do Retrô jogando fora de casa. Permite muitas finalizações. E se eles naturalmente permitem, quando ainda estavam com chance de ter alguma coisa, agora que estão rebaixados, talvez permitam ainda mais. E já que eles estão permitindo, vão para cima. Tem que pressionar, ter muita volume, repetir o que a gente costuma fazer no Batistão, porque assim a gente vai estar mais próximo do gol. Então não tem outra saída. E se tem que pressionar bastante, meu segundo caminho aqui não é aquela pressão inócua de ficar girando bola. Tem que chutar no gol. Nos últimos 2 jogos fora de casa, o Retrô permitiu 25 finalizações. 25 não, 40 finalizações. 25 no jogo contra o Náutico, 15 no jogo contra o Botafogo, salvo engano, foi o último jogo do Retrô no Maringá. Foram os 2 últimos jogos do Retrô fora de casa. Então, permite muito chute. O goleiro é um goleiro muito bom, mas não vai conseguir segurar tudo. Ou seja, se a gente tiver volume de jogo, tiver pressionando, tem que fazer essas chances se concretizarem, chances reais, e botar ali Maicon Aquino e Neto para bombardear o goleiro Volpe do Retrô. Terceiro caminho, manter a calma. O Confiança é um time que chega pressionado, precisamos pro G8, é um time que também já está pensando na final da Copa do Nordeste. Eu entendo isso por parte dos jogadores, que vão ter uma vitrine incrível. Então tem que ter calma, tem que entender que o jogo precisa de 90 minutos, não vai se resolver em um lance, não vai se resolver no primeiro tempo, não vai se resolver na blitz inicial. Então tem que ter muita calma, porque o Retrô, não sei se vai ganhar algum incentivo para engrossar o jogo, eu acho que não, mas de qualquer forma eles podem querer sair da competição deixando uma boa impressão. Então ter calma, saber que não vamos, por mais que a gente encare um time já rebaixado, vamos encarar ainda um time de futebol, de jogadores profissionais que querem honrar sua profissão. Então, muita calma, jogar tranquilo, fazer o que foi planejado, pressionar e conseguir os gols. Nada de afobação, a gente tem que ter pressa, a gente precisa ganhar, vencer logo a partida, para não evitar que alguma coisa atrapalhe, evitar uma bola vadia atrapalhe o nosso trabalho, mas não pode se apavorar demais.
E por fim, cuidado com os contra-ataques. Eu falei que o time tem que pressionar, eu falei que o time tem que finalizar muito, mas com tudo que você vai para cima, pressiona e joga com o estilo que o Confiança joga, com pouca gente no meio, pode proporcionar contra-ataques. O Retrô tem um time interessante, foi um time que não encaixou, mas não é um time ruim. Então pode ser que o Retrô explore contra-ataques, transições rápidas. Então, a gente precisa equilibrar aí essa linha defensiva, não deixar vacilo, porque se a gente tomar um gol do Retrô, ter que buscar a virada, é mais difícil. Então não dá sopa pro azar, não dá sopa pro azar, é o melhor que a gente faz. Então todo cuidado com os contra-ataques do Retrô é pouco. Olho nele, Fabian Volpe, mais um goleiro ali da família Volpe, tem 28 anos, tem passagem pela base do Estanciano, olha só, e tem sido um goleiro muito elogiado, mesmo com essa fase terrível do Retrô, tem sido um dos poucos jogadores ali que tem recebido elogios e até sondagens de outros times. Como eu imagino que o Confiança deva ter um volume bom de jogo, se alguém pode nos atrapalhar é Fabian Volpe, que eu sempre zico as pessoas, os jogadores no olho nele, que dessa vez ele deixe passar pelo menos uns 2 ou 3 gols e faça a boa pra gente. Agora vamos de escalação do Confiança, como é que o Confiança deve vir para esse jogo contra o Retrô. Confiança tem 2 desfalques, tem Eduardo Moura, que foi expulso contra o Guarani, e tem o Ayrton, que recebeu o 3º amarelo. Então, quem eu imagino que venha para esse jogo? Bem, eu imagino que o gol vai ser Felipe no gol, dupla de zaga. Eu imagino, pela experiência que aconteceu em Campinas, ele vai com Valdo e Maicon, mesmo correndo o risco de não jogar com nenhum zagueiro no banco. Na lateral direita, nós vamos ter o Wellington. Tá jogando muito, que bom que ele tá disponível. E na esquerda, na ausência de Ayrton, eu imagino que ele volte com o Vicente, apesar da impressão ruim que ele deu no jogo contra o São Bernardo. É o jogador da posição, foi um erro que aconteceu e não pode também crucificar o cara para isso. Acho que bota ele e torcer que nada dê errado e que ele faça até um jogo honesto que ele vinha fazendo até o momento ali da lambança que ele fez contra o São Bernardo. No meio, devemos ter Luiz Otávio e Renilson, uma dupla que tem dado certo, e na frente Breno Camilo e Ronald Camarão fazendo esse pêndulo, né? Ajudando no meio, ajudando na ponta, e no comando de ataque 2 centroavantes, Maicon Aquino um pouco mais fixo na frente e Neto flutuando um pouco mais. Esse deve ser o time do Confiança, é o que de melhor a gente tem para mandar a campo neste sábado, e eu não acho que deva ser tão diferente disso aí. E se for, tomara que Luizinho não invente muita coisa, porque toda vez que ele tenta inventar, nem sempre dá certo. Hoje, sábado, é um jogo para ir na segurança. Vai seguro, com o que tem de melhor. Deixa alguns jogadores interessantes no banco, como o Renan, como o Dionísio, como o próprio John Clay, que parece ter caído no gosto de Luizinho Vieira, para caso a gente precise de alguma mudança estratégica no segundo tempo, mais pressão, ou algum jogador cansou, tem esses jogadores aí de qualidade para entrar ao longo da partida. Imagino que de saída nós vamos com a força máxima que temos disponível. É isso. Agora é ir para o Batistão, ir para a arquibancada fazer a nossa parte, torcer que todos os resultados aconteçam e que a gente termine esse sábado feliz. É isso. Muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.